Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui a esse mais um encontro, o quinto encontro a respeito do Evangelho de Mateus. Esse Evangelho mais completo, que era o Evangelho utilizado nas primeiras comunidades como um Evangelho catequético, Tanto que ele vem até em primeiro lugar ali na Bíblia, entre os 4 evangelhos, mesmo tendo sido escrito em segundo lugar, que o primeiro, como vimos, foi de Marcos. Então, acolho a todos aqui nessa nossa escola, eu sou o diácono Eduardo Sierra, então me dirijo aqui aos nossos irmãos e irmãs missionários, todos os batizados, que temos essa missão de levar adiante aquilo que aprendemos através da igreja. E para a gente começar, nós vamos começar rezando. É preciso muita oração. Sempre foi necessário, Paulo fala de uma maneira tão bonita, Ficai sempre alegres e orai sem cessar. Precisamos da oração. Então, façamos juntos esta oração. Deus de infinita bondade e misericórdia, Criador de todas as coisas, envia teu Santo Espírito sobre cada um de nós, aos nossos corações, para que possamos compreender melhor. Envia teu Espírito para que nos dê o dom do discernimento, nos abra aí a inteligência, para que, entendendo melhor o projeto de Deus, registrado, implantado aqui no mundo, utilizando uma linguagem um pouco moderna e do mundo, esse projeto de Deus, esse reino de Deus, que vem salvar a humanidade, que vem resgatar a humanidade lá do fundo do poço de todo o mal. Esse mundo aí que quer o bem, quer ser feliz, mas procura fazê-lo longe de Deus, o que é um perigo. Então que esse Deus nos inspire, Ele esteja em nossos corações, no meu e no de cada um de vocês, para que compreendendo melhor, possamos ter vida plena e vida em abundância, como diz lá João, capítulo 10, versículo 10, quando ele registra isso, essa palavra de Jesus Cristo. Assim nos reunimos na Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. No último encontro, falamos ali do reino, como um tesouro, um grande tesouro. Aquele que consegue achar esse reino, é motivo de grande felicidade. É motivo de grande felicidade. Porque o reino, você pode... Vai lá, vende suas coisas, porque você descobriu um grande tesouro. Você vai ser verdadeiramente feliz. Não significa que você vá fazer alguma loucura por aí, Mas é preciso que a gente coloque esse reino no topo das nossas prioridades, E tudo mais o será acrescentado, como disse o próprio Jesus Cristo. Então nós falamos sobre o reino e hoje nós falamos sobre a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, E logo após Jesus anda sobre as águas. Então essa multiplicação dos pães, ela é muito importante, interessante, Se olharmos aqui a Bíblia da CNBB, estou usando aqui a nossa Bíblia da CNBB, da Iniciação Cristã, e ele até fala assim, o primeiro milagre dos pães, primeiro milagre dos pães. Na verdade, aconteceu alguma coisa aqui muito importante, porque é registrado nos 4 evangelhos, de tal maneira que em Marcos nós temos 2 instantes da multiplicação dos pães. Não é não é o mesmo acontecimento, é um outro, são 2 acontecimentos separados. E aqui Mateus vai nos falar então sobre esse primeiro acontecimento a respeito da multiplicação dos pães. E a pergunta é, veja, aqui na CNBB fala assim, primeiro milagre dos pães. A maioria conhece essa passagem, mas
será que houve milagre? Será que o milagre é fazer com que as pessoas partilhem? Será que o milagre é fazer com que as pessoas, de alguma maneira, sintam essa questão da fraternidade, vivam a fraternidade, né? Então, fraternidade e fome, né? Até a campanha da fraternidade utilizou essa passagem que vamos ver hoje a respeito de Mateus, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Eu me lembro que na campanha, né, eu até disse, falei, olha, tem alguma coisa estranha quando falamos, né? Parece natural. Fraternidade e fome, questão do pão. Dai-lhes vós mesmos de comer. Então, fraternidade e fome, será que elas convivem? Né? Se existe verdadeira fraternidade, existe fome? É uma coisa para a gente pensar. Ou será que seria ou fraternidade ou fome? É tipo Dom Pedro lá, né, no Ipiranga. Independência ou morte? Isto é, ou uma coisa ou outra. Ou fraternidade ou fome. Se formos verdadeiramente fraternos, não faltará o pão. E se falta o pão, o que a gente conclui é que está faltando fraternidade, né? Então nós temos nessa passagem que é muito rica. Então, será que houve um milagre a respeito da multiplicação? Ou será que eles estavam trazendo ali, né, de alguma maneira, tinham ali uma sacolinha do lado, trazendo alguns pães, e aí quando começaram a dividir, eles puseram também os pães ali na comunidade para que todos pudessem se saciar. Então não houve um milagre de acordo com o que a gente define como milagre. O que é um milagre? O milagre é a intervenção direta de Deus na vida humana. Quando ele interfere, ele não deixa que as coisas ocorram de maneira natural. Né? Alguém está doente, está com uma doença difícil, uma doença de difícil cura, e aí as coisas se agravam e o médico fala, olha, vai morrer. E aí ele diz assim, só por um milagre. E aí temos inúmeros casos, centenas, milhares de casos, onde através da oração, através da fé, existe uma interferência direta nessa situação, né, que, se deixasse de maneira natural, levaria ao sofrimento e à morte, e ali temos uma reversão dessa situação. Aí chamamos de milagre. Né? No sentido figurado, milagre poderia ser outras coisas. Né? É um milagre a gente saber votar no Brasil. Ou coisa parecida assim. Então vejam, nós vamos ver esses diversos ângulos aí, o que aconteceu, tem alguma coisa que não fica bem clara, e eu não quero dar spoiler a respeito do Evangelho de João, mas eu vou trazer alguns elementos lá de João para que a gente entenda melhor essa passagem tão enigmática. Né? Tão enigmática. Então vamos lá. Está lá no capítulo 14, versículo 13 a 21. Então no 14, né, quem tiver com a Bíblia aí pode acompanhar, o versículo 13 a 21. Aqui eu tenho que falar um pouquinho antes sobre o que aconteceu. Né? Nós temos ali João Batista, né, Herodes cai na cilada, né, de Herodíades, que é filha da sua esposa, ela que é sua sobrinha, na verdade, né, porque ele se casa com a cunhada, e Herodes e João Batista, ele acusa Herodes. Né? E veja, Herodes, ele respeita João Batista, o povo todo respeita, ele tem uma certa admiração por João Batista. E aí ela pede a cabeça de João Batista, como todos conhecem. Né? Então, ali nós temos então a morte e João Batista é decapitado. Tá certo? E os discípulos
vão lá buscar o corpo, etc., e vão enterrar João Batista. Né? E avisam Jesus. E aí nisso, o que Jesus faz? Bom, a situação agora está grave, né? E ele se desloca para a Galileia. É esse o contexto. Ele se desloca para a Galileia e ali continua realizando milagres, ensinando, né? Lá em Marcos nós vemos, quando essa passagem, quando morre João Batista e ele vai para a Galileia, ele realiza ali alguns milagres, ele tem aquele monte de gente, e aí Pedro com João vai atrás dele e fala assim, escuta, tem um monte de gente. Ele sobe o monte para oração, para orar, e fala, tem um monte de gente te esperando lá. E aí Jesus surpreende os dois, dizendo assim, vamos para as redondezas, para os povoados próximos, para ensinar, para pregar, pois foi para isto que eu vim. Não que ele não seja solidário na questão do sofrimento, da dor e da doença, né? Mas esta é a prioridade de Jesus. Esta é a prioridade de Jesus, né? E aí então ele vai para lá e as multidões ficam sabendo e ele quer algum isolamento ali, né? Esse é o contexto que a gente tem que fazer essa leitura ali. Ele procura isolamento, mas não tem jeito. O povo fica sabendo, um passa notícia para o outro, fala, Jesus está aqui, está na Galileia, vamos atrás dele, né? Então, está lá no capítulo 14, versículo 13, tendo ouvido isso, isto é, da morte de João Batista, né, pelos discípulos que o avisam, discípulos de João Batista, Jesus retirou-se dali e foi de barco a um lugar deserto à parte. Veja, um lugar deserto à parte. Então ele saiu dali meio assim que, meio que escondido, né? Quando ficaram sabendo, as multidões saíram das cidades e o seguiram a pé. Então vejam, foram saindo das cidades próximas ali, Cafarnaum, Tiberíades, né? Tem um povoado ali chamado Tiberíades, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, né? Aqui, veja, ele desembarca e vê que aquele monte de gente descobriu onde é que ele estava, né? Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam enfermos. Então aqui o texto não fala que ele ensinou, mas aquele momento foi um momento de cura, né? Necessidade de aplacar o sofrimento daquelas pessoas pobres, daquelas pessoas que o seguiram, né? Aí naquele dia, ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Vejam, aqui nós temos como se Jesus não estivesse dominando a situação. Jesus sempre está no controle. É um grande líder e sempre está no controle da situação. Porém, os apóstolos falam, bom, já é tarde, já está entardecendo, esse pessoal, ele realizou muitos milagres, muitas curas. Despedir esse povo aí, né? E nós também vamos comer alguma coisa por aqui, né? Vamos despedir esse povo aí. Então veja, aqui ele está, veja, despede as multidões. Veja, parece que estão querendo mandar em Jesus, que Jesus deveria fazer, né? Despede as multidões. Isso aí se fala, eles não nem prepararam, falaram, olha Jesus, né? Já está tarde, o que você acha? Não, eles falam, despede as multidões. Parece que tem gente querendo mandar em Jesus, né? Isso não acontece nas paróquias. Eu jamais vi algum lugar onde que queiram mandar em padre, por exemplo, ou no bispo, né? Não, isso aí por aqui não acontece. Isso aconteceu
apenas lá foi um momento isolado, né? Eu não sei não. Aí, para que possam ir aos povoados comprar comida, Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Aqui a coisa pegou. Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa mensagem, ela ecoa ao longo dos séculos. Ela ecoa ao longo dos séculos. E vem hoje, é presente em nossas vidas, né? Estamos passando por um momento difícil. O mundo está passando por um momento difícil. Até na Califórnia, que é um dos lugares mais ricos do mundo, tem o Vale do Silício, tem ali indústrias, Hollywood está lá, é onde tem muito dinheiro, mas até ali nós temos tendas no meio das ruas e centenas e milhares de pessoas nas ruas. Né? E lugar rico. Né? O que será que está faltando? Né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Aí os apóstolos ficam, escuta. Né? Tem outro texto paralelo, fala, escuta, mas se com uma moeda para cada um, a gente iria gastar uma fortuna com tanta gente. O texto no fim fala que são 5.000 pessoas. Vamos gastar uma fortuna, gastaríamos uma fortuna para isso. Né? E não temos dinheiro. E nem os pobres tinham também. Aí é que está. Né? Dai-lhes aos mesmos de comer. Em outro texto paralelo também, nós temos André, né, que fala, nem que temos aqui 2 peixes, né, e 5 pães, 7. É o número da completude, né? É o número da completude. Não é o número perfeito. O número perfeito é 3. Né? Trindade, Santa, etc. 7 é a completude. Né? Então, André fala isso. André, andropos. André, que vem de homem, ser humano. Vejam a solução do homem. Nós temos aqui, tem 5.000 pessoas. Temos aqui 2 peixes e 5 pães. Mas o que é isso para tanta gente? Né? Então vejam que o ser humano ele não é muito criativo na hora de ter misericórdia, na hora de ter compaixão com o outro. Né? Jesus critica muitas vezes. Olha, vocês são muito criativos, muito espertos aí para ver quando é que vai chover, quando vem lá algumas nuvens no Oriente, etc. Sabe que depois de 2 dias chove. Mas para as coisas de Deus, né, não são muito esforçados nem criativos. Né? Então o ser humano é mais ou menos assim. Os discípulos responderam, só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse, trazei-os aqui. E aqui nós temos a famosa bênção. Antes, Jesus disse, e mandou que as multidões se sentassem na relva. Sentar-se para comer era para pessoas nobres. Para escravos, comiam em pé. Né? Para comer em pé. E temos muita gente por aí que come em pé. Né? Eu já trabalhei ali na Avenida Paulista e muitas vezes comi em pé. Né? Escravo. Né? Porque o tempo, você quer coisa rápida. Né? Então, mandou que eles se sentassem na relva. Né? Isto é a questão da dignidade. Em primeiro lugar, dar dignidade. Né? Trazer dignidade, respeitar aqueles pobres que são os necessitados, né? Que precisam, que têm necessidade ali e o direito. Né? Ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e deu aos discípulos. Né? Vejam que Jesus faz de uma maneira eucarística. Né? Lembra? Na Eucaristia, ele tomou o pão, deu graças, abençoou, né? Pediu
a graça de Deus e deu aos seus discípulos, né? Tomai e comei, né? Vejam que Jesus é um Jesus eucarístico o tempo todo, não apenas no momento da missa, né? Aquele que distribui a partir da compaixão, né? Que o moveu inicialmente lá. E os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. 12 cestos cheios. Mas, gente, peraí. Eles saíram das cidades próximas, estavam atrás de Jesus. Para chegar até Jesus e atravessar do outro lado, Jesus atravessou de barco. Eles deram a volta, tiveram que andar muito. O lago do Mar da Galileia, né, chamado também Tiberíades, né, o Mar da Galileia, Tiberíades, ele tem 21 quilômetros de extensão, em média 5 quilômetros de largura, uns pedaços têm 7 quilômetros, outros um pouco menos. Então eles tiveram que dar a volta ali, né, para encontrar Jesus. Pergunta é, será que eles, sendo pobres, carregavam muitos pães e peixes ali? E ainda sobraram 12 cestos? Né? Então tem, no início, há muito tempo atrás, né, na teologia, se falava que houve um milagre. Simplesmente um milagre. Depois, certo tempo, houve uma reflexão, falando, não, na verdade eles estavam com os pães ali e eles partilharam, houve partilha ali. Né? Mas algumas questões não ficaram resolvidas. Por exemplo, eram muito pobres, não tinham grandes reservas, e como é que ainda sobram 12 cestos? Né? Você pode falar, bom, 12 é um número das tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? Mas sobrou muito para quem não tinha nada. Né? O que aconteceu então? Hoje o que se fala é que o milagre ocorreu a partir da partilha. Milagre ocorreu a partir da partilha. Isto é, na medida em que ele abençoou, né, aqueles pães se tornaram de alguma maneira santificados, né, e os peixes também. E foram distribuindo, vamos distribuindo aí. E à medida em que as pessoas, de alguma maneira, se solidarizaram, tiveram compaixão, olharam e falaram, não vai dar para todo mundo. Então o pouco que eu tenho aqui eu vou pôr aí no meio também. E foram colocando, e ao mesmo tempo houve sim um milagre da multidão. O nome aqui é milagre. E eu defini milagre agora há pouco. Milagre é a interferência direta de Deus, que de tal maneira que se Deus não interferisse, teria como consequência uma situação ou de sofrimento ou de morte. Né? Essa é a definição de milagre na teologia. Então, aqui hoje o que nós concluímos é que houve sim partilha, e houve milagre. Isto é, a partir da partilha, o milagre vai acontecendo. O milagre vai acontecendo. Não apenas com o que existe fisicamente ali, mas uma multiplicação vai ocorrendo. Já tinha acontecido isso em algum momento na Bíblia? Já tinha acontecido? Claro que já. Né? E a partir da partilha. Onde a gente aprende isso? Lembram da viúva lá do Elias? Elias, ele é mandado para uma viúva estrangeira, não das viúvas de Israel. Né? E aí, de Serepta, né? E aí ele vai, encontra aquela viúva, a viúva diz assim, ele fala assim, olha, eu
Deus fala para ele, você vai se hospedar na casa dela. Chega lá, a mulher chega e fala assim, escuta, mas eu... Ele fala assim, oh, me dá um pouco de água aí, né? E aproveita que você está levando. A mulher estava levando ali alguns gravetos para fazer pão. Assim, você já pega esse graveto aí, você vai fazer pão, pega a sua farinha, um pouco de azeite e faz um pão aí para mim também. Ela falou, escuta, você parece que não está percebendo. Mas eu estava fazendo o último pão para mim e para o meu filho, uma viúva com seu filho. Para mim e para o meu filho, e esperar a morte, porque eu não tenho mais nada para comer. Mas ele insiste, faça o pão. E aquela mulher, de alguma maneira, percebe em Elias, profeta, que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa misteriosa naquilo tudo. E ela vai lá e faz o pão. Faz o pão e vai tirando a farinha e vai fazendo pão, e outros dias tira mais farinha. Veja, através da misericórdia e da aceitação daquela mulher, daquele enviado por Deus, que era Elias, nem Elias sabia. Elias deve ter falado que eu vou lá para uma viúva que está quase morrendo de fome, está uma crise danada, uma seca lascada para todo lugar aqui. Eu vou morrer com ela lá, mas Deus manda, eu vou. Tá certo? Então veja, o milagre ocorre a partir da partilha. A partir do fechamento, o que ocorre? Morte. Ocorre morte. Ocorre sofrimento. Né? Então, a partir da partilha, da abertura a Deus, abertura a Jesus Cristo, nós temos aí uma nova dinâmica, onde existe partilha e milagre. Partilha e milagre. De tal maneira que nada faltará para ninguém. Partilha e milagre. Muito bonito isso, né? Assim sobraram 12 cestos cheios. Tem um outro texto que diz, Jesus falou assim, olha, não haja desperdício. Que não haja desperdício. Junte tudo aí no cesto. Então veja, desperdício não é coisa de Deus também não. Nós sabemos, o Brasil é um dos países que mais desperdiça comida. Comida em geral, frutas, alimentos já preparados. É um desperdício. 30% se fala do que é produzido, enquanto é produzido até chegar até a parte final, e depois de feito 30%. Se nós tivéssemos 30% a mais desses alimentos, ou preservados esses alimentos, nós seria uma multidão que a fome acabaria no Brasil. Só fazendo isso a fome acabaria no Brasil. Falam aí 32, 35 milhões, que não é 30%. Né? Nós temos 210, 215 milhões de habitantes. Né? Você tem aí 15%. Se 30%, vamos supor que desperdicem 10%, fique 20%, ou nos padrões internacionais, 8% de desperdício, mas 30%, né, acabaria com a fome. Né? Então essa questão da partilha e a questão do que é necessário e suficiente para que tenhamos vida. Então deu para perceber aí. Eu falei no começo que aconteceram, nós temos nos 4 evangelhos essa passagem, e Marcos 2 vezes. Será que se só tivesse havido apenas partilha, compaixão, boa vontade, vamos partilhar aqui. Se alguém fizer isso numa paróquia qualquer, vamos partilhar. E quantas paróquias que fazem isso? E temos que reconhecer de uma maneira muito bonita, de uma maneira verdadeiramente cristã. Quanta gente dedicada, né, a minorar essa fome das pessoas nas ruas, ou mesmo das pessoas em suas casas.
né? Quantas cestas básicas, quantas ações nós temos para minimizar essa fome que está por aí. Então, agora eu pergunto, quando é a partilha? Quando é partilha? Isso seria sim algo que seria divulgado, ocuparia tanto espaço nos evangelhos, os 4 evangelhos, né? Agora, se acontecesse numa paróquia aí, fala, olha, tem 10 cestas, nós começamos a distribuir e viraram 80 cestas. Opa! Ia ser notícia para todo lado, não é não? Deu para entender? Então, questão de partilha e milagre. Né? É essa a visão atual que nós temos a partir da teologia. Muito bem. Não sou contra. Muita gente acha que só teve partilha. Bom, vamos respeitar a todos aí. Né? Logo em seguida, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para outra margem. Isso aqui diz esse texto aqui. Tem outro texto que fala assim, e Jesus os obrigou a entrarem no barco. Obrigou? Tem outro texto ainda que diz, e Jesus os forçou. Na Bíblia de Jerusalém está, forçou que entrassem no barco, que fossem embora. Mas, estou entendendo. Jesus está sempre querendo estar no meio deles. Né? De vez em quando Jesus subia para a oração. É lógico que Jesus ia para a montanha, ele subia a montanha. Mas eles ficavam no pé da montanha, muitas vezes ia Pedro, Tiago e João juntos com Jesus. Né? Até mesmo no Monte das Oliveiras. Né? Mas Jesus força. Quando você fala forçar, obrigou, quando se fala obrigou é contra a vontade, não é não? O que será que aconteceu? O que será que aconteceu para que Jesus os obrigasse? Jesus sempre propõe as coisas. Jesus sempre dialoga e convence como um grande líder que é. Mas nesse caso tem alguma coisa esquisita aí. Eu não quero dar spoiler sobre o Evangelho de João, mas eu vou falar um pouquinho aqui só para a gente entender, só uma partezinha ali. Mais para frente a gente vai ver o Evangelho de João, ainda temos que comer algum arroz e feijão até entendermos João, que é da águia, né? Aquele que voou mais alto, para entender o contexto todo ali de Jesus Cristo. Mas lá no Evangelho de João diz assim, e eles foram atrás de Jesus, eles, os discípulos, o povo todo, para torná-lo rei. Veja, ele tinha feito o que antes? Curado os doentes. Aí ele dá de comer a 5.000 pessoas, 5.000 homens, o texto diz. 5.000 homens e sobraram 12 cestos. Povo, é esse mesmo que é nosso rei. Ele cura a doença e dá de comer? O que a gente quer? O que a gente vai querer mais? Não é verdade? E Jesus fica bravo. Por quê? Porque ele quer que o reino aconteça, que sejamos protagonistas das nossas vidas e dessa comunidade cristã. Né? Nós vimos lá atrás, né? A questão da nova família humana. Né? A família humana, quem é meu pai, minha mãe, meu irmão, minha mãe? É aquele que obedece a Deus, aquele que aceita a palavra de Deus e põe em prática. Então, aqui eles querem torná-lo rei. E os apóstolos também, eles ficam maravilhados com aquilo. É agora que o reino de Deus vai acontecer. Tinham matado João Batista, Jesus vai instaurar o reino agora. Né? E o que a gente vê é que Jesus fica meio bravo, falando, eles não entenderam. Eles não entenderam o que é o reino. O reino da solidariedade. Né? A gente pode entender um pouco, né? Porque eram
pessoas pobres, né, numa dificuldade danada, e de repente vem alguém assim, deixa ele como rei para a gente, né, pra gente sobreviver, porque a gente passa um aperto danado aqui, né, com tanta gente nos oprimindo, dá para entender. Mas não é essa a proposta de Jesus. Não é essa a proposta. E força eles a ir embora. Eles deixam um barquinho lá para quando Jesus descesse, pudesse atravessar o mar da Galileia? Não. Não deixam nada lá. Tá? Eu vou continuar lendo aqui só para vocês terem uma noção. Jesus subiu a montanha para orar a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, já longe da terra, era sacudido pelas ondas. Né? Então o barco foi embora. O barco foi embora. Né? Largaram ele lá. Parece que temos aí uma crise. Temos uma crise, um certo conflito a respeito do que eles esperavam, o que eles achavam que ia acontecer, e a proposta de Jesus. Jesus o que faz? Manda eles atravessarem. Está abandonando eles? Está abandonando os apóstolos? Ele vai lá subir a montanha. Toda vez que sobe a montanha, o que ele vai fazer? Tem um encontro pessoal com Deus. Encontro pessoal com Deus. Por isso que é bom sempre a gente estar subindo a montanha. Não uma montanha de pedra e terra, né? A montanha da proximidade com Deus, esse contato íntimo com Deus. Então ele sobe a montanha para orar, para se fortalecer, para que a ação do Espírito acontecesse sobre ele. Ele estava pleno do Espírito, mas precisava mais desse Espírito de Deus para enfrentar aquela situação. Ele desiste da comunidade, porque chegou lá embaixo não tinha nada, não largaram um barquinho para ele atravessar. Não. Ele pode de vez em quando discordar da gente, discordar assim como discordou dos apóstolos. Mas ele não desiste. Nossa, que bom, né, gente? Que bom que ele não desiste. Eu mesmo, eu merecia que ele desistisse de mim muitas vezes, mas ele não desistiu. Eu dou graças a Deus por isso. Agradeço a sua imensa misericórdia para comigo, né? E aí, ele o barco, entretanto, como eu acabei de ler, estava longe da terra, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Né? Então eles estavam indo e o vento estava trazendo eles de volta. Então tinha que remar. Lembra que não tinha motor, não tinha nada. Né? Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Eita! Tem empecilho para Jesus que Jesus não vença? Não tem. Ah, não tem barco? Não, não tem barco. Largaram lá e ele obrigou eles a ir embora. Tá bom, então deixa ele aí. Vamos ver como é que ele vai se virar. Se virou. Foi andando sobre as águas. Aí, quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Olha só. É um fantasma. Né? Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Quantas vezes, qualquer hora eu vou pegar, vou contar. Procurar aqui na internet e contar quantas vezes Jesus disse: não tenhais medo. Será que a gente tem medo? Será que a gente tem medo da economia, dos desgovernos, dos governos que temos por aí? Temos medo da violência? Então veja, não tenhais medo. A presença de Deus é sempre uma presença de confiança. Não tenhais medo. É lógico que temos aquele medo que é o medo da precaução. Né?
Porque senão, da cautela, porque senão seremos incautos aí no meio do mundo, né? E aí a gente pode se dar mal, né? Jesus, porém, logo lhes falou, coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Veja que Pedro é impetuoso, né? Pedro, quando vê Jesus, é Jesus. Ele olhou aquele marzão que estava agitado, falou, manda-me ir, isto é. Veja que ele quer que Jesus o mande, porque ele sabe que quando Jesus manda, a coisa acontece e ele tem confiança nisso. Ele tem confiança nisso. Né? E qual é a resposta de Jesus? Vem, Pedro. Né? Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. De novo, ficou com medo. Veja, ele começou a andar sobre as águas. Jesus falou, vem, e ele andou sobre as águas. Ué, mas ele não era um ser humano como nós, como qualquer um de nós? Sim. Mas pela fé em Jesus Cristo, porque ele disse, vem, ele começou a andar sobre as águas. Daqui a pouco eu falo uma coisa aqui importante sobre isso. E quando ficou com medo, começou a afundar. O medo, ele paralisa, faz com que toda ação se torne imobilidade, fique imóvel, paralisa. Esse é o medo. Medo paralisa. Então, a coragem faz, quando Jesus está falando, não tenhais medo, ele está dizendo também, tenham coragem. Coragem. Eu estou com vocês, eu estou contigo. Isso para todas as coisas. Para todas as coisas. Salva-me. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem fraco na fé, por que duvidaste? O que fez com que ele começasse a afundar foi a dúvida. Foi a dúvida. Por isso que nós somos chamados a termos confiança em Deus. Sem dúvida. Der o que deu. Se parecer que deu meio errado, eu lembro no encontro passado, quando nós falamos sobre pedir com confiança, e vos será dado, e fala de uma maneira objetiva, afirmativa, sem dúvidas. Então, a fé frágil faz com que o ser humano afunde. É claro que e que gera dúvida. Gera dúvida. Aqui também nós temos uma interpretação a respeito, um paralelo a respeito da questão do mar. O mar é um lugar perigoso. O mar é um lugar perigoso. A barca é um lugar onde você tem segurança no mar. Ela te protege, faz com que de alguma certa maneira você se sinta protegido. De uma certa forma, o mundo é o mar, na teologia. O mundo é o mar. E se a gente não tiver fé, segurar firme na mão de Jesus, quando a gente ameaça afundar no meio do mundo, a gente afunda mesmo. Afunda e não volta. Então, é preciso não ter medo do mundo, com cautela, mas ao mesmo tempo acreditando. Porque acreditando, e quando a gente vacilar, porque a gente vacila, veja, fraco na fé.
A nossa fé de vez em quando não vacila? Ah, do diácono não. Claro que vacila. Vacila, como qualquer um. Até os santos. A maior parte dos santos tiveram essa experiência, né? A famosa noite escura, etc. Então, é preciso que a gente creia nesse Cristo, procure não vacilar, procure não duvidar, e quando der uma decidinha, né, aí a gente nem precisaria, pela fé, a gente continuaria andando no meio desse mundo aí. Mas se mesmo que a gente der uma vacilada, não se esquecer de pegar na mão de Jesus. Né? E aí eu me salvar. Né? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. Os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Então, subiram o barco, o vento cessou. Isto é, se Jesus está na comunidade, está no barco, o vento que ameaça desestabilizar o barco, imediatamente ele cessa. Imediatamente ele cessa. Né? Então é preciso que esse Jesus esteja presente, que eu o invoque, que eu permaneça junto dele, que eu abra a porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou cear com você. Eu vou ter essa intimidade. Né? Comer juntos é um ato entre os judeus muito importante de convivência, né? Entre aqueles que têm tudo a ver uns com os outros, então estar juntos ali. Né? Então, os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Então tiveram aí mais uma prova, e esse momento de conflito, esse momento de uma certa afastamento, né, nós tivemos essa reconciliação. Essa reconciliação. Jesus não desistiu, foi atrás deles, para que houvesse novamente a comunhão com a sua comunidade. Como é que está a sua comunidade? Jesus está presente, né? É bom que a gente procure essa mão de Jesus aí, para que permaneça na comunidade, para que possamos ser verdadeiramente cristãos. Muito bem, eu não sei quanto tempo ainda eu tenho, mas vamos adiante. Né? Hoje foi duro esse... Nós temos aqui, a partir do capítulo 17, ali já, nós tivemos aqui no 14, né? 14. Depois nós temos ali, nós vamos dar mais uma olhadinha em algumas coisas ali no 15, né? E aí nós temos o capítulo 17, que é sobre a transfiguração. A transfiguração. Então vamos dar uma lida aqui, eu não sei se a gente vai conseguir inteiro, mas veja, quando a gente fala que o caminho de Jerusalém, a gente está dizendo que é o caminho onde Jesus vai ser glorificado. João fala assim, né? Muito bom. Mas vamos também usar essa linguagem aqui no Evangelho de Mateus, onde nós teremos a glorificação de Jesus, claro que passando pelo sofrimento, pela morte e ressurreição. Mas para fortalecer esses apóstolos, porque eles toda hora eles vacilavam, até o último momento eles vacilavam. Né? Eu não sei. Né? A gente também, eu vacilo também. Então, ele vai fazer essa experiência para eles
mostrando toda a sua divindade, né? Todo o seu poder. Então vamos lá, capítulo 17, versículo 1 a 13. 6 dias depois, temos ali a questão do anúncio da paixão, etc., né? Mas 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os fez subir a um lugar retirado, numa alta montanha. E foi transfigurado diante deles. Então veja, o que eu falei agora há pouco? Montanha é lugar de encontro com Deus, né? Encontro com Deus. Então, ele separou ali o Pedro, Tiago e o João. Parece que eles seriam os que eram mais próximos, que estavam mais preparados para aquela experiência que ele não fez com os outros, né? Provavelmente ele como grande líder, ele está formando ali aqueles líderes ali, né? Da comunidade. Aí, o texto fala, e foi transfigurado diante deles. Ele foi transfigurado. Quem o transfigurou? Deus, Espírito Santo. Foi ele mesmo que fez uma autotransfiguração? Falou, bom, agora vou me concentrar aqui, tá certo? Aí vai ter uma luz intensa dentro de mim, que vai transparecer para as minhas vestes, eu ficarei todo iluminado. É assim? Não. Lembrem-se que ele estava na condição humana também, né? E a ação é de Deus através do Espírito, né? Então veja, seu rosto brilhou como o sol, e suas vestes ficaram brancas como a luz. Nisso, apareceram-lhes Moisés e Elias, falando com ele. Pedro então tomou a palavra e disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E dentro da nuvem uma voz dizia: Este é meu filho amado, no qual está o meu agrado. Escutai-o. Ao ouvirem isso, os discípulos caíram com o rosto por terra e ficaram com muito medo. De novo medo, hein? Jesus então se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não faleis a ninguém desta visão até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então, esta passagem famosa, né, muito famosa, né, da transfiguração. Então, uma visão a respeito da glorificação de Jesus. Olha o que eu disse, uma visão, né? Eles olharam e tiveram aquela visão, tá certo? Uma antecipação à ressurreição. Antecipação à ressurreição. E vejam que aparecem ali Elias e Moisés, né? Elias e Moisés. Então Elias é considerado um dos maiores profetas do Antigo Testamento, aquele que foi arrebatado e que viria um dia, né? Retornaria. E também Moisés. Moisés é a lei, né? Com as tábuas da lei, é o ponto central da libertação do Antigo Testamento, né? Vejam que Mateus está falando para judeus. Eles compreendiam bem quem tinha sido
Moisés e Elias. Né? Então ele não precisa explicar. Não precisa explicar. Mas Jesus, nós temos ali como que uma passagem do bastão. Elias, como grande profeta, passa do Antigo Testamento, passa para Jesus o bastão de um maior profeta. Mas ele é muito mais do que profeta. Né? Muito mais do que profeta. Moisés, o grande libertador do Antigo Testamento, é como se nessa visão também passasse o bastão de um novo libertador, né? Jesus Cristo no Novo Testamento. E muito mais do que um libertador, muito mais, o Salvador. O Salvador. O próprio Deus. O próprio Deus. Então nós temos essa passagem, mais uma vez, do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não é que o Novo Testamento exclua o Antigo Testamento. Não, claro que não. Não é isso. Na verdade, nós temos todo o mistério e a importância do Antigo Testamento e esse Jesus que aponta para Jesus, tá certo? E onde as Escrituras nós temos a plenitude, né, do que foi revelado e apontado em Jesus Cristo. Todos os acontecimentos ali concretizados de uma certa maneira em Jesus Cristo. Né? Alguém pode dizer assim, né, eu na faculdade de teologia era bem danadinho para fazer perguntas. Escuta, mas apareceu ali Elias e Moisés, mas Jesus não foi o primeiro a ressuscitar? Ele estava ressuscitado? Moisés e Elias estavam ressuscitados? Jesus depois, nos 3 dias, ele não desce à mansão dos mortos e resgata todos aqueles que estavam mortos, mas que, pela graça de Deus, são resgatados para a vida eterna. E Jesus é o primogênito dentre os mortos, é o primeiro a ressuscitar. Espera aí, mas se ele é o primeiro a ressuscitar, aquele Elias ali era o Elias mesmo? Mas Elias estava morto, bem mortinho lá. Né? Será que tem aqui eu tenho que dar aqui a minha citar, né? O padre João Luiz Micheletti, ele fala assim, eu costumo dizer, ele fala assim, nessa passagem, que é como se fosse um trailer no filme. Está passando um filme aqui, essa realidade, e você passa um trailer de um filme que será lançado daqui a não sei quanto tempo. Né? Então, veja, é uma visão, tá certo? Então, é uma visão. Na visão você tem uma antecipação. Eles estão simplesmente tendo uma visão do futuro, o que aconteceria no futuro, que seria a ressurreição de todos, e também uma visão, uma antecipação da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou ali naquele momento? Claro que não. E vejam que ele foi transfigurado, isto é, ele sofreu a ação. Está na. A gente diria lá que a gente da voz passiva, aquele que sofre a ação, sofreu a ação. Tá certo? Sofreu a ação de Deus. Sofreu a ação de Deus. E os apóstolos ali, né, Pedro extasiado vendo aquilo, falou, que é isso? Né, ele confundindo realidade com uma visão antecipada, tá certo? Ele não podia tocar ali em Moisés. Moisés não estava ali, nem tocar, nem se aproximar e identificar claramente Moisés. Tá certo? E Elias. Mas ele vê aquilo e fala, mas que coisa fantástica, hein? Vamos fazer aqui 3 tendas. Né? Falou para Jesus, vamos fazer uma para o senhor, outra para Elias e outra para
para Moisés, como se eles precisassem de tenda e que aquilo não entendeu como uma visão, né? E, e aí a resposta de Jesus era, não. Né? Aí uma nuvem os cobriu. Interessante também no alto da montanha. Lembra que nós falamos que era um encontro com Deus, né? Com o sagrado, com o divino ali. E aí nesse encontro com Deus, nós temos essa nesse encontro com Deus, Deus se manifesta, né? Este é meu filho amado, em quem eu ponho, em quem eu pus, em quem eu deposito todo o meu agrado, toda a minha confiança, todo o meu amor. Escutai. Essa é uma parte das mais difíceis. A gente escuta Deus, Deus quer falar sempre. Deus quer se comunicar. O verbo, né? O verbo que quer falar, quer se manifestar, quer se comunicar a cada um de nós. E a gente não quer muitas vezes escutar esse Jesus aí, né? O mundo às vezes nos cerca com tantas coisas apetitosas, né? Com tantas coisas assim que parece que ele é um grande inimigo de Jesus. Né? O próprio Jesus vai falar assim, ó, o mundo vai odiar vocês, como o mundo me odeia. E o mundo, quando o mundo me odeia, eu que sou Jesus o Cristo, ele odeia aquele que me enviou, odeia Deus. Isto é, nega de tal maneira Deus, é indiferente de tal maneira Deus, que isso se transforma num ódio. Qualquer hora a gente explica melhor essa questão do ódio. Por que desse ódio? Né? Então, é bom participar desse momento tão fantástico de encontro com Deus? Claro que é muito bom. É um momento muito especial. Porém, é preciso que a gente desça para a realidade. Desça a montanha. Lá embaixo estão aqueles que necessitam de uma cura no coração. Aqueles que necessitam que as suas feridas no coração, as suas feridas do dia a dia, seus afastamentos a respeito de Deus, eles sejam resgatados e a partir daí sejam salvos. Por isso é preciso descer a montanha. Não significa que a gente não deva subir a montanha a todo instante, porque é lá na montanha que recebemos o alimento necessário, a força necessária, a coragem necessária, que o medo saia, que a paralisia saia. Né? É de lá que recebemos tudo isso, né? Para enfrentarmos o desafio necessário, para enfrentarmos esse desafio tão necessário para a salvação dos homens. Ufa! Hoje a coisa foi intensa aqui, vocês me perdoem se eu me estendi um pouco, mas são textos densos e que é preciso que a gente mergulhe um pouco mais mesmo. Paciência, né? Mas tem muita coisa boa ainda para a gente ver a respeito desse Evangelho. Então vamos agradecer a Deus por esse encontro com Deus. Nós escutamos a palavra. Essa palavra que entrou aqui pelo ouvido como a fé. Entrou pelo ouvido, mas que é preciso que a gente a coloque em prática. Que a gente reflita essa palavra e que ela se torne vida dentro de nós para seguirmos adiante. Para que a gente não vacile e afunde no meio do mundo com seus desafios, né? Então vamos agradecer, e vamos agradecer como sempre aquela que foi discípula, missionária de Jesus Cristo, aquela que teve a graça plena
Maria, gratia plena, dentro de si, dentro da sua vida. Assim, rezemos a Maria para que ela seja essa nossa companheira de caminhada também, possamos vencer os desafios deste mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito bem, até o próximo encontro, o sexto encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.